Olá, tudo bem? Hoje eu escutei o bem-te-vi cantar. Sabe que todas as vezes que o bem-te-vi canta, chove? Será? Então, meus amigos, hoje eu vou falar para vocês sobre as falácias. O que é uma falácia? Falácia na lógica e na retórica, é um argumento logicamente inconsistente, sem fundamento, inválido ou falho, na capacidade de prover eficazmente o que se alega. Ou seja, quando a pessoa fica sem argumentos, né, não tem mais assim o que dizer, ou fica realmente sem argumentos, não consegue comprovar o que está falando, ela pode utilizar muito bem de uma falácia, né? Ou seja, tentar te convencer de que alguma coisa é verdadeira, quando na realidade não é. Então eu separei alguns exemplos aqui de falácia e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link que tem um monte de falácias, mas são inúmeras, tá? São várias delas. Tem falácias, tem argumentos, tá? E vou falar também sobre cherry picking, que é bem interessante, certo? Então uma das falácias mais comuns é da evidência anedótica. O que é uma evidência anedótica, gente? Evidência anedótica, essa palavra anedota, ela vem do grego anedócta, que significa uma história contada, uma história que se conta, tá? Testemunhas oculares usam muito esse tipo de evidência. Quando você fala em evidência concreta, você fala em alguma coisa concreta que possa ser analisada, possa ser testada, estudada, ok? Mas uma evidência anedótica é uma evidência que uma pessoa te conta, por exemplo, eu ouvi dizer, com certeza eu vi, olha, se fulano falou, fulano é meu amigo, eu confio nele, então é verdade, tá? Eu não estou querendo aqui falar mal do amigo de ninguém, ou dizer que o amigo de alguém é mentiroso, mas é sempre bom a gente conferir as fontes e as evidências daquilo. Toda vez que alguém conta alguma coisa, é uma evidência anedótica, ou seja, ela não tem valor nenhum científico. Se você chega para um cientista e fala que 300 pessoas viram acontecer um fenômeno, vamos dizer assim, um OVNI posando, entende? Um disco voador posando, vamos supor, o cientista vai olhar para você e vai dizer, tá, depois você volta aqui com uma evidência mais concreta e a gente volta a conversar. Por quê? Porque existe muita coisa, existe a falsa memória, tá? Existe bastante coisa, existem alucinações coletivas, realmente pode ter acontecido alguma coisa no céu que as pessoas confundem com OVNI. Então o fato de 300 ou 500 pessoas dizerem que viram um disco voador não significa exatamente que elas viram. Então a gente não pode tomar isso como fato, como verdade, certo? Uma evidência muito comum, uma falácia muito comum é a falácia do escocês. A falácia do escocês é o seguinte: um escocês fala para o outro assim, olha, um escocês não mata um outro escocês, um conterrâneo seu. Aí a pessoa com quem ele está falando pega o jornal, mas olha aqui, ó. Aí no jornal está dizendo assim, ontem um escocês matou um conterrâneo a facadas. Aí ele fala assim, mas o verdadeiro escocês nunca faria isso. Entende? Então a pessoa perdeu o argumento e utilizou a falácia do escocês para poder manter o argumento dela vivo. Tá ok? Um outro tipo de falácia também é a inversão do ônus da prova. Essa é interessante. Essa, se eu digo para você assim, existem 200 milhões de estrelas no céu. Aí a pessoa fala para mim, prova isso. Aí eu falo, não, prova você que eu estou errado. O que eu acabei de fazer? Eu acabei de inverter o ônus da prova. O que é o ônus da prova? Olha, em ciência a gente costuma dizer que a pessoa que faz o argumento, a pessoa que fala a citação, tá? A pessoa que utiliza o argumento é que tem que provar que aquele argumento é verdadeiro. Por quê? Porque se eu inverter, se eu disser, não, prova você que eu estou errado, isso vai ficar um joguinho de crianças, vai ficar uma coisa, não, fala você, fala você, fala você, fala você, e a gente nunca vai chegar a uma conclusão. Então, quem afirma é que tem que provar sua afirmação, e não o interlocutor, ok? Certo? Argumentos. Argumentos tem um que eu acho bem interessante, que é o argumento ou o apelo à autoridade. Tá? Isso é aquele caso em que você argumenta com uma pessoa, está fazendo um debate com uma pessoa, e a pessoa chega ao ponto de dizer assim, mas espera aí, cadê o teu currículo? Quem é você para falar sobre esse assunto comigo? Você é médico? Você é advogado? Você é professor? Se você não é nenhum desses, você não pode falar sobre esse assunto comigo. Isso acontece, gente, quando a pessoa perde a argumentação e ela foge através desse artifício, apelo à autoridade.
É muito comum a gente ouvir assim: você sabe com quem você está falando? Tá? Esse também tem um argumento do poder. O argumento do poder é pior ainda. Olha, eu pago o teu salário. Cuidado com o que você está falando, hein? Você sabe com o que você está falando? Eu sou o diretor da tua empresa, hein? Cuidado que eu posso botar você na rua. Aí você vai ter que concordar para você não perder o emprego? Bom, quando se fala em chefe, em chefia, é melhor nem argumentar, nem entrar em debate, né? Ou então com todo respeito, com todo jeito, com aquela malícia, com aquele jeitinho, com aquela forma educada. Olha, o senhor permite que eu dê uma sugestão? Pode ser que esteja havendo algum engano. Eu sei que o senhor está com uma boa intenção, eu sei que o senhor é uma pessoa inteligente. Bota o ego lá em cima, aí depois vai com calma explicando: olha, acho que você se enganou nesse ponto aqui, eu estou tentando ajudar, né? Quem sabe? Vamos ver se realmente isso é verdade. Entende? Então, entre nós cientistas, entre nós divulgadores científicos, existe uma coisa que eu acho muito interessante, que é o uso do eu não sei. Tá? Quando alguém pergunta para mim, por exemplo, por que existe a divisão de Cassini nos anéis de Saturno? Eu vou dizer, eu não sei. Eu vou pesquisar aqui e se eu encontrar uma solução, a gente te mostra, eu te mostro. Vamos pesquisar isso juntos. Tá? Mas eu não sei é uma forma, além de ser humilde, é uma forma que te dá crédito no futuro. A partir do momento que você fala eu não sei, você está afirmando que não sabe. E, aliás, não é por isso que você vai dizer, então você não é cientista, então você não sabe de nada. Não, muito pelo contrário. A ciência vive nas fronteiras, ou seja, o cientista ele vive na fronteira, ele vai buscar justamente aquilo que não se conhece, aquilo que não se sabe. A gente aprender enquanto a gente está na fase de aprendizado, de estudo, é como dizia Newton, é subir nos ombros dos gigantes do passado para aprender com eles. Tá? A gente pode refutar Einstein? Pode, a gente pode tentar. Mas primeiro a gente tem que estudar o que ele fez, a gente tem que ler o que ele escreveu e tem que entender o que ele fez. Aí sim a gente pode tentar refutá-lo, tentar modificar as ideias dele. Eu estou usando o argumento da autoridade? Talvez, né? Mas o importante é que a gente não. É que a gente tenha base para a gente poder fazer uma refutação, para a gente poder modificar uma ideia científica, a gente tem que ter base. E que base é essa? É fazer o que o Newton disse. Sobe nos ombros dos gigantes do passado. Leia o que eles escreveram. Tá bom? E eu falei que ia falar sobre cherry picking. Cherry picking, sabe o que é, gente? É quando você tem várias amostras, tá, de um determinado fato, de um determinado acontecimento, e a pessoa escolhe, não vou dizer você, tá? Vou dizer a pessoa escolhe somente aquelas amostras que condizem com o que ela acredita. Lembra que eu falei aqui no início? O Ben-TV cantou. E vai chover. Toda vez que o Ben-TV canta, chove. Isso é verdade? Olha, o Ben-TV cantou um dia, choveu. Cantou 2 dias, choveu. Cantou 5 dias, choveu. Mas isso não quer dizer que toda vez que o Ben-TV canta, chove. Por que eu fiz aqui? Eu ignorei simplesmente todas as vezes que o Ben-TV cantou e não choveu, que foram inúmeras vezes, talvez muito mais vezes do que as vezes que ele cantou e choveu em seguida. Então, se eu pegar somente aqueles exemplos, aquelas amostras, aonde o Ben-TV cantou e choveu, eu estou fazendo o que se chama de cherry picking. Tá? Isso é muito comum no grupo do pessoal anti-vacina. Tá? Quando eles pegam casos isolados de pessoas que eram alérgicas, ou que se deram mal, ou que a vacina causou um efeito colateral na pessoa, a pessoa teve alergia, alguma coisa assim, e eles deixam de lado, ignoram todos os outros milhares de fatos das pessoas que se vacinaram e deixaram de ter aquela doença. Febre amarela, cólera, poliomielite. Isso é o cherry picking, tá? Que significa em inglês, literalmente, catar cerejas. A gente só pega os dados que interessam a gente. Ok, meus amigos? Então era esse o assunto que eu queria trazer para vocês. Muito cuidado com as falácias, tá? Vou repetindo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link que tem um site que tem um número imenso de falácias. Vocês vão ficar perdidões. Mas é bom dar uma lida, porque mesmo que vocês não lembrem de todas elas, uma hora você vai dizer, eu li isso em algum lugar, isso é uma falácia. E é fácil a gente reconhecer uma falácia. A pessoa procura as fontes, é muito simples, procura as fontes de quem dá a notícia.
Mesmo que a fonte seja, ah, mas saiu na CBN. A CBN de Mato Grosso do Sul acabou há pouco tempo de entrevistar um cara que é terraplanista, que dizia que o mar é plano e a terra é convexa. Poxa, entende? Então você vai te dizer, ah, mas eu vi na CBN. A CBN já não é mais uma fonte confiável. Entende? Então, mesmo os repórteres de grandes noticiários como a CNN, a CBS e vários outros sites famosos, eles não é por causa da empresa, tá? Mas talvez o repórter não tenha buscado a sua reportagem de uma fonte confiável. Então vamos conferir que fonte é essa. Fala assim, ah, pesquisadores, vários pesquisadores já comprovaram isso, mas não cita quais são os pesquisadores. Ou então ele fala, ah, um pesquisador de Harvard chamado Joseph William. Aí você entra na Universidade de Harvard, vai procurar por aquele pesquisador Joseph Williams e não encontra. Então isso é uma falácia, certo? Dá trabalho? Dá trabalho. A gente pesquisar a fonte dá trabalho. Inclusive as fontes que eu coloco aqui para vocês, pesquisem, tá? Vão lá ver se eu estou falando a verdade. Vão ver se minhas fontes são confiáveis. Qualquer coisa, coloquem aqui nos comentários e eu vou fazer um vídeo, ou colocar aqui mesmo na descrição um meia-culpa, dizendo, olha gente, eu me enganei, eu errei, isso é muito justo, ok? E antes de eu terminar, eu gostaria de fazer um convite a vocês. Hoje, exatamente hoje, em Itaboraí, está inaugurando, tá, uma exposição de orquídeas de um amigo, que tem um canal aqui que é parceiro da gente, tá? Que é o Orquidário Imperial. Vamos lá, vamos conhecer o Rodrigo, do Orquidário Imperial, Rodrigo Aragão. Assistam os vídeos do canal dele, que ele dá aulas, ele tem excelentes orquídeas lá, à venda. Tá? Vocês vão poder aprender muito com ele. Além de ele vender orquídea, ele não só vende, como ele ensina como cuidar delas. Vocês podem tirar dúvidas com eles. E a orquidofilia não deixa de ser uma ciência, gente, porque tem a ver com biologia, né? As diferentes formas de orquídeas, as diferentes formas de cuidar delas. E eu estou fazendo esse anúncio aqui por quê? Porque ele é meu amigo pessoal, e ele já tem bastante visualizações no canal dele, o canal dele é muito bem frequentado, e eu acho que vale a pena fazer essa divulgação para vocês. Tá? Eu vou colocar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o endereço do site dele, tá bom? Rede Rapina de combate à desinformação na internet. Foi muito bom ter vocês aqui novamente, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.